começar um pouquinho, deixa eu dar o pronto. Começou a gravar. Bom, pessoal, então aí nessa tela desse quadro, eu vou explicar o que está acontecendo. É o seguinte, nessa primeira linha eu estou pegando um sistema de coordenadas cartesiano, porque sempre é o mais simples para a gente fazer qualquer estudo e análise, né? Porque o que vale para um vale para os outros. Então tem o cilíndrico, esférico, cartesiano, tem hiperbólico, parabólico, tem um monte de sistema de coordenadas. Só que a gente na engenharia trabalha com 3, né? Se você estivesse trabalhando no acelerador de física de partícula, você trabalharia com o sistema hiperbólico. Bom, então, o sistema de coordenada cartesiana, a gente pega uma força, que é uma das forças que está sendo aplicada sobre um corpo, tá? Sobre uma pequena área e como um vetor normal. Então, você fala assim, bom, que área que eu vou definir no meu corpo? Aquela que te interessa, né? Seja a face de um cilindro, seja a lateral de um cilindro e assim por diante. E o vetor normal é aquilo que está perpendicular àquela área que você escolheu. Essa batata aqui, que é uma forma qualquer, é somente para você não dizer assim, só vale para cilindro, só vale para... Não, é para dizer que vale para qualquer situação. E você pode ter um carregamento de forças múltiplos? Pode, não tem problema nenhum. A questão é que você sempre pega uma das forças, o que vale para uma vale para todas, ou se você quiser, você pode estar pensando na força resultante, tá, do seu carregamento. Então, como eu falei, essa análise de tensão é uma análise de geometria. O que é geometria? Geometria do corpo, geometria do carregamento. Existe aí o resultado, é o que o corpo vai apresentar, que é a deformação. Então, o tipo de material vai dizer a minha deformação, né? Que deformação que eu tenho. A questão é o seguinte, eu posso ter um carregamento invertido, ou seja, eu dou uma deformação e obtenho uma tensão como resposta do corpo? Posso. Não tem problema nenhum. Certo? Aí a gente chama de espaço dual, né? Alguém assistiu Flash, não? Temporada do Flash aí na Netflix? Há muito tempo atrás eu comecei a assistir, professor, mas isso Então, o Flash uma vez foi para o espaço dual, né? Esses caras pegam os conceitos da física e jogam nos filmes. Mas tudo bem. Eu parei de assistir essa série, professor, porque era muito ridículo que os caras falavam. Eu falava, meu Deus. É muita maionese, né? É muita maionese, é muito pepino. Daí eu parei de assistir porque não tinha condição. Na graduação, quando eu falo de inverter o sistema de coordenadas, que eu estou fazendo aqui, né? É tensão, deformação, né? Você pode pegar deformação por tensão. Eu falo para os alunos, aí eu chamo, faço a mesma pergunta. Você já assistiu o Flash e tal? Tem um episódio que ele vai para o espaço dual. Mas é só para chamar atenção, sabe? Porque a garotada gosta que a gente faz esse comentário como é que fala, de séries que eles acompanham. Aí eles falam, não, professor, eu assisto a Walking Dead. Eu falei, mas que porcaria. Não, e até para dar uma contextualizada, para terem noção o quão bobo quão, às vezes, dá valor para aqueles filmes ou séries que tem um pouco mais de cuidado científico, né, professor? Isso. Bom, então nessa sistema de coordenadas que é esse eixo x, y, z, a gente chama isso aqui de global, que ele está fora do corpo e não necessariamente está acompanhando o movimento da força. Então, F é Fx numa direção IJK, né? Fy, Fz. Aí você tem um outro sistema de coordenada que é esses eixos que estão em cima do ponto de aplicação da força. Não esqueça, ponto de aplicação da força é onde você calcula o trabalho. Você fala assim, o corpo está se deformando com uma força tal. E qual é a deformação que eu uso para calcular o trabalho? É o ponto de aplicação da força, tá? Porque você está vendo o corpo se deformando para todo lado, e aí você fala, ué, mas qual ponto que eu vou pegar para calcular a deformação? Ponto de aplicação da força, basicamente, tá? Bom, aí o que acontece? Nesse novo sistema de coordenadas que está em cima do corpo, eu tenho uma direção normal e duas tangenciais, certo? E é por isso que tem uma outra força aqui, que na verdade é a mesma força, só escrita de forma diferente no outro sistema de coordenadas. O que acontece
com esses dois sistemas de coordenadas. Os dois módulos, as direções e os sentidos do vetor F é o mesmo, embora as componentes estejam escritas de forma diferente, mas o vetor é um invariante, ou seja, tanto faz estar nesse sistema como no outro sistema, o resultado tem que ser o mesmo. Então, ele tem que, por exemplo, se ele tiver 100 kN lá, tem 100 kN aqui. Se ele tiver apontado numa dada direção de um plano cristalográfico lá, é a mesma direção no plano cristalográfico do outro sistema de coordenadas. A questão é a maneira como você descreve. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando, né, que um sistema de coordenadas ele é algo que não pode ser mexido, alterado. Não. Uma coisa absoluta. Não. O valor da força do sistema, do seu ensaio, não pode ser alterado, que uma vez você estabeleceu, fica sendo aquilo. Ou se vai variar, se não vai variar, e assim por diante. Mas o sistema de coordenada depende do ponto de observação, se você está fora do corpo ou em cima do ponto de aplicação da força. Tá certo? Então, cada vetor do que eu estou colocando lá naquele sistema de coordenadas que eu chamo de local, né? O global é o que está fora e o local é sobre aquele ponto lá. Então, cada coisa que acontece lá também pode ser decomposta em relação ao sistema de coordenadas de fora. Então, por exemplo, a tensão, o vetor cisalhante lá, da direção de cisalhamento, S1 ou S2, ele pode ser decomposto em S1x, S1y, S1z, como está escrito aqui, e o S2, que é a outra direção de cisalhamento, também pode ser decomposta em S2x, S2y, S2z. Consequentemente, a normal, NX, NY, MZ. Então, existe essa comunicação entre esses sistemas de coordenadas. Isso ajuda a explicar melhor o que está acontecendo, ajuda a transferir valores de um sistema para o outro e a trabalhar com a situação. É claro que isso aqui está tudo matemático, né? Na prática, você vai ter valores, né? Se você estiver fazendo um ensaio multiaxial, uniaxial, biaxial, isso vai ter valores específicos, tá? E aí você precisa definir as coisas de uma forma mais específica, né? Bom, aí as pessoas ficam perguntando, o que é o IJK, professor? Puxa vida, todo mundo põe esse IJK, o que é isso? São essas direções, né? Ela é 1 para uma direção e 0 para as outras. Então, forma o I. O J, a segunda posição é 1, o resto é 0. O K, a terceira posição é 1, o resto é 0. É como se fossem direções cristalográficas, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, são essas direções que você determina no espaço. Aí, eu mostro aqui que um vetor, né, por ter componente V1, V2, V3, ele é V1 na direção I, que é 1, 0, 0, V2 na direção 0, 1, 0, e assim por diante. Aqui eu troquei, né? Ixi, aqui era 0, 1, 0, eu coloquei 1, 0, 1. Ai, ai. Então, é o seguinte, multiplica V1 pela primeira posição, ele vai ficar na primeira posição, porque o resto é 0. V2 na segunda posição, ele fica na segunda posição, porque o resto é 0. E V3 na terceira posição, ele fica na terceira posição, porque o resto é 0. Então, isso aqui é o que a gente usa na álgebra linear, né? Como definir um vetor e assim por diante, ou na geometria analítica. Bom, aí o que vem de interessante aqui é o que a gente já falou, que é força por unidade de volume, ΔF, ΔV. V é um escalar, então pega a força, divide pelo volume, não tem problema nenhum, as coisas não mudam, apenas muda o módulo da força, porque você faz uma conta de dividir pelo volume, 10 kN por 30 metros cúbicos, né? Vamos pegar aí. Você faz a conta, né? E pronto, tá tudo certo. Aí, essa nova força por unidade de volume, que está relacionada com aquela força bruta lá, sem dividir pelo volume, tem componentes normais, tangenciais 1 e tangenciais 2. Lembre-se que é sempre duas tangencial e uma normal. Você pode unir as duas tangenciais, mas depois, para ficarem independentes, você vai acabar fazendo ficar tridimensional. Bom, aí você tem uma coisa particular, que é o vetor tensão. Então, você tem a densidade de força, que é a força por volume, e vetor tensão. Isso aqui é muito importante, porque isso ajuda a você entender tudo o que acontece, né,
quando você quer qualificar um material em termos de cisalhamento e força normal. Então, veja só, o que você faz com a força para obter um vetor de tensão? Você divide pela área normal. Então, no sistema de coordenadas local, o vetor área, que está apontado aqui na mesma direção da normal, ele só tem componente normal. Mas como essa componente normal, em relação ao sistema de coordenadas que está fora, pode ter nx, ny, mz, o vetor área para esse sistema global, que é o x, y, z, ele vai ter ax, ay, az, certo? Para o sistema global. Mas para o sistema local, o vetor normal só tem componente normal. Por isso que a divisão aqui é ΔF por a n, né? A n, que é a área na direção normal. Então, só tem uma componente para esse sistema de coordenadas. Mas como o vetor F tem 3, né? Tem 3, tanto no global como no local, então vai ficar o vetor tensão 3. 3 componentes, embora esse aqui só tenha 1, acaba fazendo uma conta como aquela conta lá em cima, né? Que é só dividir pelo volume, aqui é só dividir pela área. Uma coisa importante que tem que ver é que essa área aqui, ela está tirada a setinha, ou seja, só o módulo, tá? O volume lá não precisa ter seta nem nada, porque é um escalar, mas aqui precisa tirar a setinha, que é para dizer que eu só estou dividindo pelo módulo. É 1 centímetro quadrado. Então, eu só divido pelo módulo. 2 centímetros quadrados, e assim por diante. Aí, vai ter uma coisa interessante, lá na frente, é que se essa força tiver dividida pelo área vetor, com as 3 componentes, 3 em cima, 3 embaixo, aí gera uma matriz, que é o tensor, tá? E aí vai ter uma relação entre eles, entre esse vetor tensão e a matriz que a gente vai ver lá na frente. Bom, aí esse vetor tensão também tem componentes, né, normais e 2 tangenciais, e você também pode levar esse vetor tensão lá para o sistema global. Tanto ele pode ficar no local como no global. E assim a gente vai fazendo essa troca, para lá e para cá, tá certo? Aí tem momento, né? Momento, no caso, momento fletor ou torque, né, como você queira. Aqui eu estou bem na frente do quadro e eu tentei encontrar uma posição melhor, né, mas acho que eu não achei aqui. Tá aqui. Aí, o momento, né, que é força, vetor, posição, né, também vai ter 3 componentes, né? Vamos supor, o que eu quero dizer com força e com momento? Com força, eu estou distendendo o corpo. Com força, eu estou distendendo o corpo. Espera só um pouquinho, deixa eu sair dessa posição aqui. Aí. Com força, eu estou distendendo o corpo, certo? E com torque ou momento, eu estou tentando rotacionar o corpo. Então, os movimentos podem ser de translação, rotação, né, e deformação. Então, a força, no sentido que a gente usa normalmente, é translação e deformação, né, que pode ser deformação normal e tangencial, e o momento fletor é rotação. Embora nos ensaios mecânicos que a gente tem normalmente na engenharia de materiais, a gente não se preocupa muito com o momento fletor, mas em termos matemáticos a gente precisa definir, certo? Então, existe essa definição aí. Então, ele também pode ser dividido pela área, tá? O momento fletor também pode ser dividido pela área aqui, e assim por diante. Bom, aí eu vou para o segundo quadro. Então, aí é só as definições, tá? Esse quadro é só de definições. Estou escrevendo aqui esse vetor que a gente chama de C, né? Que é o momento dividido por área, né? Aí ele vai ficar Cn, Cs1, Cs2, porque ele é uma divisão por área, igual o vetor tensão, que era força por área, sem problema nenhum. Você divide ele por área. Aí você tem 3 componentes ali no cantinho, ó, Cn, Cs1, Cs2. Bom, essa primeira parte, que são os 30 minutos primeiro da aula, são só essas definições desses vetores, porque ainda nós não chegamos na análise da tensão. Pode falar. O que são esses C? Qual que é a definição deles? Você pega o torque, né, que é uma unidade de energia,
né? Sim. Por área, tá? Ele tem um nome, agora eu não lembro. Tá. Tá? Eu não me lembro agora. É vetor. Opa. Ele é um vetor também, tá? Para algumas situações, é importante você ver quanto tem de torque por área, né? Assim como tem força por volume, força por área, tem torque por área, né? E às vezes até torque por volume, tá? Bom, isso é uma definição bem geral. Porque quando a gente vai avançando esses estudos, aí você tem uns fenômenos que eles chamam micropolar, polar, né? O sistema ele se comporta, né, com determinada orientação, dependendo de como você tem microscopicamente as coisas acontecendo. Tá? E Bom, vale só para o torque ou vale para momento também? vale para momento, vale. Exatamente, vale para qualquer um deles. Tá Uhum. bom? Tá. Bom, é que nem eu gosto de falar essas coisas que às vezes as pessoas não entendem. Uma vez teve um cara da engenharia, né, que a gente estava fazendo um problema lá, aí tinha que colocar uma matriz dentro de uma integral, né? E aí tinha problemas que a gente ia colocar integral dentro da matriz. Aí eu falei, pô, mas isso existe? Isso só existe. É que nunca você viu falar, né? Então acontece, né, de você pegar duas coisas matemáticas e misturar. Bom, ali eu estou só dizendo que o vetor normal, eles são as componentes do cosseno do ângulo, né? Então você tem cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama, tá? São os componentes do vetor normal no sistema lá, que você precisa chamar de nx, ny, mz, são os cossenos. Aí você sabe que o módulo cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama vai ter que ser igual a 1. Isso aqui é muito importante mais para frente, quando a gente vai fazer círculo de Moore e também ver as tensões principais, que dá origem à plasticidade. Essa componente aqui do vetor normal em termos de cosseno. Bom, deixa eu ir para frente aqui. Vamos ver aqui o que eu vou falar. Ah, sim. Aqui eu vou falar o que é um produto área, né? Bom, aqui é o seguinte. Você vai pegar dois vetores, você fala assim, como é que eu defino uma área? Você pega dois vetores e faz o produto vetorial. O produto vetorial vai ser a área que está sob o paralelograma aqui dos dois vetores. O pessoal da matemática, eles dizem assim, o módulo do produto vetorial é a área, né? Você faz o seguinte, você pega uma área esdrúxula, né? Que ela não é um retângulo. Ela não é um retângulo, né? Porque no retângulo você tem base vezes altura, tá tudo certo, né? Aí você pega um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Mas você sabe dizer onde está a altura desse triângulo, né? Agora pega um triângulo escaleno, não sei se você já ouviu falar de triângulo equilátero, né? E triângulo isósceles, tem um escaleno. O equilátero, todos os lados são iguais, o ângulo é 60 graus, tudo bem, você consegue lá fazer uma decomposição e saber a altura do triângulo equilátero, né? O isósceles, né, você pega bem no meio do triângulo, porque os dois lados são iguais, aí você sabe a altura. Mas se for um escaleno, um triângulo que nenhum dos lados é igual ao outro, aí você tem que determinar a altura. E nesse caso, como é que funcionaria se fosse dois vetores determinando esse produto vetorial como área? Então, o que acontece? Se você tiver as componentes, né, dos lados que determinam o triângulo, tanto faz você pegar a base vezes a altura, porque você já conhece a regrinha, como executar o produto vetorial dos lados em termos de vetor para calcular a área. Tanto faz, você vai chegar no mesmo resultado. E é para chegar, senão tem alguma coisa errada. Aí o pessoal fala assim, não, mas eu pego só o módulo. Mas a área é vetor. A área é vetor, né? Porque ela tem direção e sentido.
Você aponta uma área para onde você quer. Um volume, não. Volume não precisa se apontar para lugar nenhum. Até mais, de forma mais avançada, se o espaço for hiperdimensional, até que volume dá para orientar. Mas é outra história. Então, a área é vetor. Aí o pessoal fala assim, não, mas é só o módulo. Não. É o produto vetorial, sim, porque não existe duas direções, dois vetores unívocos numa mesma direção. Entende? Se você está com uma área apontada para cima, e ele está na direção normal, se o módulo é o módulo se o módulo da área é o módulo do produto vetorial, então se ele está apontado lá, ele vai ter uma direção e um módulo. Então, o próprio produto dá para provar matematicamente que não precisa colocar esse módulo, tá? Então, isso aí é uma particularidade interessante. Deixa eu ir para frente agora. Espera aí, deixa eu ir com a setinha que é mais rápido. Bom, aí olha, aí o que é o vetor normal? O vetor normal é o vetor área dividido pelo seu módulo, assim como o que chama de versor, né? Versor é pegar qualquer vetor dividido pelo seu módulo, tem o versor. Então, o vetor normal é o versor do vetor área, que é o vetor V, né? Que foi resultante do produto vetorial dividido pelo módulo, tá? Isso aqui, gente, para vocês no ensaio não tem importância, mas no modelo matemático, onde você vai analisar situações bem específicas de propriedades, né, avançadas, de propriedades mecânicas avançadas, isso aqui é muito importante. Então é bom a gente falar, né, vocês ficam sabendo que existe, né, embora no momento vocês não vão precisar usar agora, tá? Bom, eu vou agora passar para uma outra tela, onde eu vou explicar o novo quadro que está aqui, né? Deixa eu ver. Bom, então aqui eu já tinha definido esse vetor C, né? Deixa eu ver aqui para onde o vetor C é a mesma figura. Aqui eu já expliquei que a área é o produto vetorial, né? Aí eu estou fazendo aqui uma relação entre os cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama do vetor normal que estava lá atrás, com essa visão de área. Então, quem que é essa visão de área aqui? É o vetor área pelo módulo. Então, se eu pegar uma área infinitesimal, que é uma área muito pequena, então vai ser esse dA pelo módulo dA. Então, vai ficar o dAx pelo dA, que é o módulo, o NY vai ser o DAY pelo dA e o NZ, DAZ pelo dA. E aí, nx ao quadrado, ny ao quadrado mais nz ao quadrado vale 1, porque o módulo do versor é 1, assim como cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de beta, cosseno ao quadrado de gama vale 1. Então é a mesma coisa. Aqui na visão de cosseno e aqui na visão de área sobre o corpo. Tá? Então são definições aí. Vamos pegar mais para frente aqui o quadro. Vamos ver o que eu andei escrevendo. Sim. Aí agora que eu já defini vetor, torque, né, no caso, aquele vetor C lá, densidade de força, agora eu vou especificar o vetor tensão. É isso que eu vou fazer aqui, o vetor tensão. Tudo isso aqui é necessário, porque agora entra a análise. Deixa eu ver, acho que eu tinha escrito alguma coisa antes. Aqui, nesse quadro aqui, né, eu estou separando as normais e tangenciais, né? Eu tenho uma força aqui, eu decompus ela entre vetor normal e tangencial. Eu só estou lembrando do quadro anterior, porque eu apaguei, né? E eu vou usar aqui para frente, para continuar com a história do vetor tensão. Bom, aí o vetor tensão agora eu vou aplicar no em cima do corpo mesmo, né? Espera aí, deixa eu escrever o que eu vou escrever aqui.
Opa, subiu aqui que não era para subir. Depender da direção normal. Na base, Deixa eu pegar. vai estar presente. O primeiro corte. Opa, já apaguei. Com esse conceito aqui. Bom, deixa eu pegar uma posição que eu não estou aqui. Aí. Bom, então é o seguinte. Só lembrando aqui, né, que esse vetor tensão ele vai estar na mesma direção da força, né, do qual estou aplicando lá para fazer o ensaio. Então aqui eu peguei um corpo aqui meio batata, né? Apliquei uma força numa única direção, né? Então o vetor tensão vai estar na mesma direção da força. Só que ele vai ser definido da forma como eu já disse. Pega cada uma das componentes da força e divide pelo módulo da área. A área sempre é na normal, mas as outras componentes não, porque uma força vai ser normal e duas tangenciais. Tá? Se esse corpo... Oi, pode falar. Então, é o módulo do vetor área. Não é aquela decomposição que você falou. Não. Por enquanto, é vetor tensão. É só o módulo do vetor área. Pode falar. Hã? É com relação ao sistema local de coordenadas. Sistema local de coordenadas. Exatamente. Tá. Não com relação ao global, digamos assim. Não com relação ao global. Quando você está numa máquina de ensaio normal, que você está lá com a máquina no pé, sentada no piso do prédio, alinhada com a parede, né, a vertical, e você faz um ensaio de tração, os dois sistemas são idênticos, tá? O sistema de coordenada da sala e o sistema de coordenada do corpo estão em paralelo, entendeu? Sim, sim. Tá? Mas vamos supor que você projetasse um experimento para ser feito dentro de sei lá, de alguma coisa girando ou se movimentando. Aí você teria a diferença entre os dois sistemas de coordenadas. Tá certo? Bom, aí é o seguinte, vamos supor que esse corpo partisse. A gente pega esse corpo aqui, que tem uma vetor tensão aqui, ele se partisse aqui com ele. Aí, olha, em cada ponto aqui que eu quisesse olhar uma área, eu teria que ver vetores, uma normal para aquela área da face esquerda e uma normal para a área da face direita. Então, as duas normais estariam uma de encontro à outra, né? Então, é como se elas estivessem se cancelando. Aí você teria uma tangencial da face esquerda, S1, uma tangencial da face S1 da face direita, e uma tangencial S2 da face esquerda, uma tangencial S2 da face direita, né? Também se cancelando. E assim por diante. Então, o que restaria, né, entre as forças, né, também cancelaria. Por quê? Porque se você está aplicando forças em determinada direção, né, no centro, se as duas forças forem iguais, no centro as forças se cancelam, né? Porque quando você puxa um corpo e tem uma simetria, né, o centro fica parado, né? Agora, se você puxar mais de um lado e de outro, consequentemente, você não vai ter esse cancelamento da força, tá? Então, é só para ilustrar aqui a questão da decomposição das forças sobre um corte, né, em uma área interna do corpo, como ficaria. Aí, veja só, esse vetor tensão, ele deve depender da posição sobre o corpo, né? Ele pode até depender do tempo, aí eu não sei, é o tempo aqui, que você pode estar mudando esse valor dessa força, e ele depende da normal, que são as várias posições que você pode ter em cima do corpo. Então, ele vai orientando conforme a posição do corpo, né? Assim como ele tem componentes no sistema de coordenada local, que é normal, cisalhamento 1, cisalhamento 2, ele também pode ter no global, que é Tx, Ty, Tz. Lembrando que eu sempre uso 1, 2 e 3 para dizer que qualquer sistema de coordenadas, retangular, cilíndrico, esférico. Então, a partir de agora, ao invés de usar Tx, Ty, Tz, eu vou usar uma generalização que é T1, E1, T2, E2, T3, E3, para dizer que vale para qualquer corpo.
cilíndrico, esférico, retangular. É isso que eu estou tentando dizer aí nesse quadro. Bom, qual é o objetivo disso que eu estou fazendo? Né? Porque fala assim, o professor está escrevendo tanta matemática, tanta conta, onde é que ele quer chegar? É o seguinte, eu quero fazer vários cortes em várias posições para o mesmo corpo e obter uma relação que me diga as componentes das tensões com a componente do vetor tensão em relação àquelas cortes, ó, naquelas diferentes visões. Aí eu estou fazendo aqui, ó, são 3 planos que eu coloquei, tá? Porque aí eu vou chegar no vetor tensão naturalmente, né? Porque existem 2 maneiras de se chegar nesse vetor tensão aí. Deixa eu só voltar aqui, para mim não me perder. Tá lá. Eu apaguei aquela ponta lá, porque eu ia escrever uma outra coisa. Eu estava falando de plano cristalográfico ali para eles. Bom, então é o seguinte, eu pego uma batata, que é um corpo qualquer, que eu estou tracionando ele, ou, sei lá, exercendo algum tipo de força, eu faço esse corte aqui que me interessa, nesse plano aqui, plano 2, 3. Aí eu faço um outro corte no plano 1, 3, que 2, 3 seria XY, XZ, né? 1, 3 seria XZ, e o plano 1, 2 seria XY, né? Então eu coloco aqui YZ. Então, essa ideia de que... Oh, meu Deus. Eu clico aqui e ele começa a andar. Então, ó, só para você lembrar, 2, 3 é YZ, 1, 3 é XZ e 1, 2 XY. Então eu faço os 3 cortes, assim, assim e assim, né? Aí no primeiro corte, eu faço a decomposição para essa componente T1 aqui, tá? Então T1 vai ter sigma 1, 1, E1, tem uma direção E1, E2, E3. Lembrando que o primeiro índice é da componente, o segundo índice é da direção, então fica 1, 1, 1, 2, 1, 3. No corte T2, que é uma componente T2 do vetor T, né, porque o componente, lembre-se que no quadro anterior, eu fiz o T virar T1, T2 e T3. Não sei se vocês viram aqui. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Eu fiz o T virar T1, T2 e T3, certo? E agora, nessa situação que eu estou aqui, eu estou pegando cada componente dele e estou decompondo novamente. Deixa eu ir aqui, que já está terminando esse quadro aqui. Isso. Bom, aí no T2, ficou... Como eu sei que a primeira componente é normal, né, e 2 cisalhantes, agora no T2, a normal está na posição 2, e as duas são cisalhantes. Aí fica o tal 1, 2, 1, sigma 2, 2, tal 2, 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui vai virar uma matriz e eu quero que as componentes normais acabem aparecendo na diagonal da matriz. E aí, como tem 2 tangenciais e uma normal, a componente T3, que é do mesmo vetor tensão, vai ter tal 3, 1, E1, tal 3, 2, E2 e sigma 3, 3. Então, se eu juntar essas 3 componentes do vetor tensão e essas 3 somas aqui, eu vou obter uma relação de vetor e matriz, né? Aí eu estou falando ali de direções cristalográficas, de posições equivalentes e tal. Acho que alguém perguntou alguma coisa, né? E vamos para o próximo quadro. Aqui. Vamos para, aqui é a aula 1.5, né? Aqui é a aula 2.5, vamos para a aula 3.5. É só um pouquinho. Aula 3.5. Aula 2.5. Aqui é a aula... Vou ver aqui. Ali eu já... Aqui, ó,
Então, eu já juntei as três componentes, T1, T2, T3, peguei as três somas, coloquei em ordem, e apareceu a mesma base. Né? E1, E2, E3, E1, E2, E3, E1, E2, E3, coloquei aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que existe uma relação entre o vetor tensão e o tensor das tensões. O que seria o tensor das tensões? Seriam todas as combinações possíveis das forças dividido pelas suas áreas respectivas. Né? Aí eu estou separando, né, e mostrando quem é cada componente na matriz na realidade. Né? Por exemplo, σ1 é uma força na direção 1 sobre a área 1. Aí eu pego aqui a direção 1 e a área 1, e aí eu vejo que é uma força normal. σ22 é uma força na direção 2 sobre a área 2. Então eu vejo que é normal. Então essa diagonal toda aqui são tensões normais nos três eixos, né? Porque nós temos um espaço tridimensional. Então vai ter três eixos de tensões normais. Os restantes fora da diagonal são esses cisalhantes, né? Que no caso de plasticidades, materiais que se rompem e assim por diante, é muito importante essas tensões tangenciais. Né? Aí a sigma 33 é uma outra posição 3 com a força na mesma direção. Certo? Bom, já que eu consegui a relação que eu queria, agora eu vou fazer esses alhantes. Né? Só para explicar ali no desenho, na prática, o que seriam esses alhantes? Que são os restantes dos componentes da matriz nas direções fora da diagonal. Né? Ali eu estou fazendo as cisalhantes, né? Acho que eu vou apagar mais alguma coisa aqui, peraí. Vamos ver. Ah, tem mais uma cisalhante que eu estou fazendo ali. Ah, não, eu estou só pegando e colocando repetido as tensões normais para a pessoa lembrar das três cisalhantes e das três normais ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Aí eu estou fazendo a simetria também, né? Espera só um pouquinho. Isso, eu estou mudando ali a posição dos desenhos para todo mundo acompanhar a matriz ao mesmo tempo que acompanha as contas, o desenho. Deixa eu ir para frente, aí eu explico já de uma vez. Isso. Opa, foi muito longe. Bom, deixa eu ver se eu voltasse um pouquinho a hora que eu vou para lá. O menino muda a câmera. Ó, aqui. Aí. Bom, então o que aconteceu aqui? Eu pego e aqui eu mostro, né, as tensões normais na prática, né, e as tensões cisalhantes. Então, por exemplo, a tensão cisalhante τ1, 2, né, ela é uma força na direção 2 aplicada sobre uma área que está apontada na direção 1. Então, veja que a área e a força estão perpendiculares. A direção A1 ela está apontada na direção do eixo, mas a força está na direção do outro eixo, né? Então fica τ1, 2. A τ1, 3, né? A força está na direção 3, que é para cima, a direção 2 eu coloquei para a direita, a direção 3 para cima, e a direção 1, né, continua saindo fora do quadro aqui, né? Que é cisalhamento, né? São as outras componentes aqui da matriz de cisalhamento. A tensão 1, 1, né? Aqui, como eu estou pegando a família 1, 2, 1, 3 e 1, 1, né? A força está na mesma direção do vetor normal, que é a direção do vetor A1. Então, aqui tem uma normal e duas cisalhantes. Na direção 2, eu tenho uma normal, né? Que é a força na direção 2, que é para a direita, que eu escolhi, e a própria área para a direita, tá tudo certo, é a normal, e as cisalhantes é assim, né? A área está para a direção 2, direita, mas a força está perpendicular na direção 1 aqui, saindo fora do quadro. Então fica tal 2, 1. Então tal 2, 1 está nessa situação, tal 1, 2 está naquela situação lá.
Aí aqui está o 3,2, né? Que eu vou... 2,3, na verdade, né? Que aí eu aponto a força para cima, que é a direção 3, e a área está na direção 2. Então, toda vez que a força estiver perpendicular à área, é tensão cisalhante. Né? Toda vez que a força estiver na mesma direção da área, é tensão normal. Aí vem aqui tal 3,2, 3,1, né? Então, 3,1 se contrapõe a 1,3, 1,2 se contrapõe a 2,1 e 2,3 se contrapõe a 3,2. Tá? Então, está aí desenhado na prática o que seria essa operação de transformação de tensão, né, que a gente chama de transformação de tensão, usar o tensor das tensões, que é uma descrição geral, para uma direção específica que você escolheu, certo? Então, se você estivesse fazendo uma análise, né, de um material que está tensionado, por exemplo, você fez um tratamento térmico lá, e foi lá no FEG medir todas as tensões que foram obtidas, né, internas daquele tratamento. Se você conseguisse, né, mapear essas tensões, né, você poderia montar um tensor desse aqui, e aí só ia decompondo ele conforme a direção que você interessasse, né? Então, normalmente, o que você faz quando você faz uma análise de tensão interna no material? Se você estiver trabalhando com um equipamento que possa fazer isso como o FEG, você vai fazer de direção por direção, né? Aí você pode tanto fazer polimentos e cortes, né? Para analisar o material em determinadas posições específicas, né? Ou talvez o material dentro do seu microscópio possa girar, né? Você pode girar ele lá e medir as tensões no equipamento, né? Mas se porventura você conseguisse mapear mesmo, né? No meu caso, eu tenho um trabalho de doutorado que eu propus para o professor Márcio, que era mapear, né, o campo de tensão em função da posição e do ângulo ao redor de uma trinca, mas essa trinca ela tinha que ser feita com rugosidade determinada lá para um tratamento térmico, certo? Por que eu gostaria de fazer esse doutorado? Porque eu tenho um modelo fractal para tensões de fratura. E até hoje, quando a trinca é rugosa, ninguém sabe dizer qual é o modelo que está certo. Eu fiz um modelo, teve um cara nos Estados Unidos que fez outro modelo, e um cara na Europa fez outro modelo, né? Como eu fui citado por esse pessoal, aí eu falei, poxa vida, vale a pena a gente investigar para saber quem está certo, né? Como eu não, se eu não tivesse aparecido na literatura, aí eu não estaria tão empolgado com isso. Mas como eles me citaram bem, né? Então eu fiquei empolgado em fazer um doutorado, pegar um material duplex e tal, coisa do tipo, e fazer todo um trabalho em cima disso aí, tá? Para a gente saber quem que está certo, né? Se tiver errado, eu falo, ó, fulano está errado, mas pelo menos, quer dizer, eu estou errado, mas o fulano está certo e eu pelo menos publico, né? Dura ficar sem publicar. Tá bom? Bom, gente, então aí, olha, eu consegui o que eu precisava para as minhas análises de tensão. O que, que é? Uma direção específica, um tensor e um vetor tensão, certo? A minha análise de tensão vai ser feita em cima dessa tríade aqui de situações, tá? Vamos ver para frente o que eu faço. Aí eu desenhei lá, né, o bloquinho, que seria qualquer ponto, né, esse bloquinho aqui, qualquer ponto interno desse corpo aqui, tá? Então eu deixei o quadro bem detalhado aí, né, todas as tensões possíveis, o corte em cada posição, né? O que ele significa matematicamente e fisicamente, e as relações que eu estou obtendo. Então, veja só, esses quadradinhos que eu estou colocando aqui, você como um cara que é prático, experimental, você tem que visualizar isso não como uma coisa matemática, mas como uma forma de medir, né, especificamente dentro do teu material, num determinado ponto, uma força cisalhante numa dada direção, né, ou uma força normal. É isso que você tem que abstrair aqui dessa aula de hoje.
Poxa, professor, eu estou com esse material aqui, eu produzi ele está cheio de tensões internas, eu fiz tratamento e tal. Aí você ia perguntar assim, professor, como é que eu faço para fazer uma análise bem feita desse material? Aí eu sugeriria, né, essas direções aí, né, talvez direções de interesse, direções cristalográficas ou tal, ou mesmo direções que fossem importantes, né, para o seu estudo, né, a direção de laminação e assim por diante. Então, essas áreas, pequenas áreas aqui, seriam regiões, né, onde de interesse da sua análise, a direção das forças, para onde você, por exemplo, tensionou o material, se foi uma laminação, né? E aí, como você montaria a sua análise completa, né, naqueles pontos lá, em todos os cortes possíveis. É dessa forma que eu gostaria que você visse essa aula aqui, para não ficar preocupado com tantos números e tantas contas, tá? O objetivo é você entender o espírito da coisa, né? Como a gente sempre fala, né? Qual é a intenção que está atrás disso aí, né? É o espírito da coisa, como a gente fala, tá certo? Eu vou passar para outro quadro, que essa aula de análise de tensão ela é bem extensa, porque precisa ser definido todas essas coisas, tintim por tintim, um a um, né? Então vamos passar para o próximo quadro aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos abrir numa outra, aqui a outra parte. Deixa eu localizar o quadro melhor aqui. O quadro já está cheio aqui. Vou passar para esse outro aqui. Isso. Vou fechar esse. Aqui. Estava aberto, era qual? Deixa eu só voltar aqui para me lembrar o que eu estava aberto. Isso, tá certo. Bom, aqui o quadro já está completo, que é o mesmo anterior, né? Aí eu coloquei aqui, ó, em cima daquele mesmo ponto. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho antes de eu apagar. Olha, em cima do mesmo ponto aqui, eu coloquei todas as tensões normais e todas as cisalhantes, que são essas que raspam a parede desse cubo aqui, né? Para você olhar para esse objeto aqui e olhar para esse objeto matemático em cima e ver a relação entre eles, tá? Então aqui estariam nesse ponto, né? Que aqui é um pequeno elemento de volume representando um ponto sobre o corpo, né? Então, nesse ponto, você teria todas as possíveis tensões normais e todas as possíveis tensões tangenciais, e aqui na matriz a mesma coisa. São uma coisa está relacionada univocamente com a outra, né? Aí você fala assim, professor, mas isso aqui o senhor fez só para um ponto? Só para um ponto, né? Aí, para eu mapear o corpo inteiro, eu teria que ter todos os pontos, com todos os valores, com todas as análises. Mas quem faria isso, né? Qual maluco que pegaria e faria uma análise desse tipo? Então, aí já seria simulação, né? O que seria simulação? Você pegaria o seu ensaio, né? Colocaria lá para simular em métodos de elementos finitos e assim por diante. E aí você teria o seu corpo colorido conforme o nível de tensão, né? Você teria aqueles níveis de tensão colorido que se coloca do lado da imagem, e aí o corpo fica mais azul, mais vermelho, conforme o nível de tensão. Aí você clica num ponto daquele lá, no ANSYS ou num desses programas que fazem simulação, você clicaria lá com cada ponto e você obteria essa matriz aqui, né? Então, como você trabalha com um software desse tipo, para análises, né, onde você quer envolver a peça inteira do seu corpo, do seu material, aí o que vai acontecer? Você precisa entender o que você obtém com o software. Então, essa aqui é a aula onde eu estou explicando que para um ponto você obtém essa análise, né, e valeria para qualquer ponto. E aí, no caso do software de simulação, o específico trabalho do João Paulo, né, seria muito interessante, né, João Paulo, você ter aí alguém que estivesse trabalhando com a simulação daquela sua ponta lá que vai desgastando, girando e soldando ao mesmo tempo, né? Pois é, professor. Na época da graduação, eu cheguei a trabalhar com ANSYS. A gente fazia umas simulações bem jóias. Só que era um grupo que a gente tentou montar lá na UTF. Uhum. Eu nem sei se foi para frente,
Então, é bom quando a pessoa fala assim de alguma experiência com simulação, né? Porque às vezes o cara só fez ensaio na vida, né? E está tendo uma aula dessa de matemática com tensão e tudo, e não fez nenhuma simulação, fica até difícil visualizar. Mas quando a pessoa já tem esse tipo de experiência, também ajuda, né? Você Na época a gente entender. tentou né? Na verdade, o que eu tentei fazer era simular um processo de usinagem para formação de cavaco para ver a deformação do material na ponta do gume de corte da ferramenta. Uhum. Ficou Muito legal, assim, só interessante. que era, digamos que chegou a licença do software, ninguém sabia mexer. Um professor que nem tá mais lá na UTF hoje em dia. Vamos juntar uma galera aí, vamos começar a mexer nesse negócio para ver se sai alguma coisa. Legal, legal. Enfim. Bom, agora eu estou adiantando aqui o quadro, porque agora eu vou dizer, na prática, como é que você calcula uma componente em função da outra. Vamos supor que você fez uma medida e não fez outra, né? Qual é a relação entre elas, entre tensões normais e tensões cisalhantes? Então, deixa eu adiantar aqui um pouco o quadro. Porque aqui ficou só esse canto direito aqui, como o último pedaço aqui. Eu acho que eu vou apagar. Então, antes de eu apagar, eu vou explicar aqui. Bom, pessoal, então vocês viram o seguinte. Eu tenho um vetor tensão, que é lembrando que tensão é força por área, então, e também energia por volume. Então, quando você está olhando um vetor tensão em um determinado ponto, você está dizendo assim, quanto de energia foi aplicado dentro daquele volume, naquele ponto. Então, não pode esquecer da aula passada, onde eu fiz a relação entre densidade de energia, que é energia por volume, força por área, né? E fluxo de momento, né? Fluxo de momento, quando você olhar para um ponto no material, você pergunta assim, quanto de momento, né? De movimento, né? Você introduziu para aquele ponto através de um carregamento de uma força. Vamos supor que você tivesse tensionado um corpo, né? No interior do material, e você levasse no microscópio aquele corpo para analisar aquelas tensões internas. Você pensa assim, como densidade de energia, eu sei que aquele grão, né, aquele plano cristalino, aquele ponto ali está tensionado. Ótimo. Então eu sei, que nem, por exemplo, aço inox, né? Você sabe que os pontos no aço inox estão todos tensionados ali para poder não permitir oxidação. Agora, vamos ver lá. Vamos pensar assim, poxa, eu estou olhando aqui o material, eu estou falando assim, isso aqui é força por área, tensão, tá, tudo bem. Mas em termos de volume é o quê? Energia saturada, né? Porque é energia por volume, que eu coloquei tanta energia por volume ali naquele ponto, que não tem mais como acumular energia. Se acumular um pouco mais, ele rompe. Então, se você tivesse que movimentar aquele ponto ali através de alguma força, você teria que romper o material, porque ele está ali saturado, ele já chegou ao limite da resistência dele ali. Agora, se você tivesse que separar aquele material e dissolver, né, por um recozimento, por alguma coisa, o que aconteceria se ele tem energia acumulada? Se ele tem energia acumulada, ele vai distribuir energia, certo? E se ele tem momento, fluxo de momento, ele se moveria, né? Porque quando você olha para uma tensão pensando em fluxo de momento, você está dizendo assim, o resultado disso aqui é um movimento. É um movimento de discordância, é um movimento de grão, é uma reorientação de grão. Você entendeu? Então, o próprio conceito de tensão, você falando ele em termos de nomes, o que ele significa, te traduz o fenômeno que pode estar acontecendo ali, dependendo da situação que o corpo se encontra. Entendeu? Isso que tem que estar na cultura de vocês. Bom, então, como o vetor tensão também densidade de energia, força por área e fluxo de momento,
eu vou ter duas componentes importantes que são a direção normal e a direção tangencial. Quando eu junto as duas direções tangenciais, né, eu apareço aqui com o vetor como sigma nn, que é a direção normal, e tal, sigma para dizer que está na direção normal e tal na direção tangencial, Sn. Aí tem S1 e S2. Mas então, se eu fizer o módulo desse vetor, ele é o quadrado de um mais o quadrado de outro. Agora, digamos que eu tenho uma tensão tangencial e queira saber a normal, ou tenho a normal e queira saber a tangencial. Então, se eu sei quanto de força por área foi aplicado ali e eu medir a componente normal, então eu faço essa raiz quadrada aqui, ó, e tiro a tensão tangencial, né? Porque eu tenho certeza das duas medidas que eu fiz. Então eu posso checar isso tanto fisicamente, com uma medida, como matematicamente, a partir de cálculos de situações que eu já verifiquei, certo? Então aqui é uma forma de obter tensão tangencial a partir da tensão normal, né? Bom, aí aqui eu coloco na frente aqui do quadro o seguinte, a normal é N1, N2, N3, tá, tudo bem. É um sistema de coordenadas global que eu escolhi. A tensão, vetor tensão é T1, T2, T3, também um sistema de coordenadas global que eu escolhi. Se eu dividir apenas pela área, né, a força por área não tem problema nenhum. A normal é vetor por módulo, tudo bem, são dois vetores. Agora, se eu dividir a força pelo vetor área, vetor por vetor, veja só. Então eu posso fazer uma regra da cadeia aqui, ó. Tensão é força por área módulo. Então eu falo assim, tensão é força por área vetor multiplicado por área vetor dividido por área módulo. De tal forma que área vetor com área vetor na diagonal aqui dessa divisão aqui, ó, cancela. Então força por área módulo, certo? Está sendo escrito como força por área vetor, vetor área por módulo. Mas quem que é vetor área por módulo? É normal. Então, força por área vetor vezes normal é o vetor tensão. E quem é esse força por área vetor? É o tensor das tensões. Então, essa relação aqui, ó, T igual dF dA vetor N, é a mesma relação que está aqui, ó, T sigma N, porque eu chamei dF dA de sigma. E quem ela é lá naquelas contas que eu já tinha feito? É essa matriz aqui, ó. Ó, essa equação e essas matrizes aqui são a mesma coisa. Então, eu cheguei por um caminho aqui, fazendo análise de cortes, de todos os possíveis cortes, e aqui eu cheguei na mesma relação por álgebra, né? Fazendo aqui uma derivada de uma regra da cadeia, dF/dA, dA/dA, né? Considerando no lugar do vetor área, no lugar do módulo da área, o vetor área, né? Fiz essa regrinha aqui e obtive. Então, se eu fizesse isso aqui como conta, e tentasse falar assim, ó, professor, ó, pessoal, é o seguinte, vetor tensão é tensor das tensões é normal. Vai ser, e daí? Por quê? Ah, tudo bem, aceito, mas não entendi. Mas como eu fiz as continhas todas, fiz todos os cortes, falei de uma análise, de uma possível análise que você faz ponto a ponto no material, no experimento e assim por diante, então agora essa expressão aqui, embora tenha sido deduzida num um terço do quadro aqui, né? Que antes, para deduzir essa daqui, eu usei 2, 3 quadros, né? Então, é uma coisa, vamos dizer, a síntese, né? Para você lembrar de tudo aquele trabalho que foi feito nos quadros anteriores, onde eu fiz toda uma análise detalhada para chegar na mesma relação algébrica, né? Então, aqui é o caminho mais curto e aquele lá é o caminho mais longo, sendo que o caminho mais longo tem esse de mostrar para você como você utilizaria isso na prática. Porque se eu fizesse só essa conta aqui, você não saberia nada de como utilizar isso na prática. Pô, tudo bem, é uma relação, e daí, o que eu faço com ela? Então, essa é a ideia de mostrar as duas situações ao mesmo tempo. Tá? Vamos ver o que eu fiz para frente aqui nessa aula. Eu estou na 4 de 5, estou perto de terminar. Então, aqui eu acho que eu vou fazer uma outra álgebra também,
em relação aos pontos lá. Então, só lembrando que, olha, deixa eu pegar uma hora que eu estou lá do outro lado, aqui. Só lembrando aqui, ó, o global está aqui embaixo, o local está lá em cima, o corpo aqui está só um contorno aqui, né? Eu tirei o corpo, eu só deixei só o contorno e o ponto de análise, que é as tensões normais, tensões tangenciais, tá? Não esqueça disso. Aí eu vou mostrar o seguinte, veja, gente. Como é que eu penso essa álgebra simples aqui que eu simplifiquei? Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, a hora que eu apareço, desapareço. Que bom que sempre eu vou para o canto da lousa, aí fica a lousa livre, né? Deixa eu terminar aqui a conta, aí eu paro aqui no ponto. Isso. Acho que eu vou escrever lá, vai terminar a lousa, não vai ter espaço, eu vou apagar e vou para o outro lado. É isso. Deixa eu ir até lá. Ué, eu escrevi, depois eu apaguei. É. Acho que eu já sei o que vou fazer aqui. Tá. Apaguei, escrevi, apaguei, escrevi. Espero que eu não apague aqui. Ah, tá. Tá, eu vou só concluir a ideia da álgebra. Vamos ver como é que eu vou fazer lá na frente. Tá. Vamos ver lá. Vamos ver se eu vou para um canto aqui. Opa, já estou apagando. Bom, vamos lá. Então, gente, aqui eu fiz uma passagem matemática por uma álgebra que não tem nada a ver com experimento físico, né? Mas a relação entre conceitos matemáticos são as mesmas, né? Que eu cheguei naquela relação de força com o tensor das tensões, vetor tensão lá. Então, vamos pensar o seguinte, ó, força por área. Vamos estudar essa natureza desse vetor. Então, o que é força? dF, que é um vetor, tem um módulo na direção F, que eu chamo a direção que está apontando a minha força. Tá? Eu tenho a liberdade de dizer que aquela direção é uma direção F. dA é um vetor área com um módulo dA numa direção normal. Esse eu não tenho liberdade de dizer o que é ou qualquer coisa. Sempre a direção normal, mas a força não. A força é qualquer coisa porque eu posso orientar como eu quiser a força. Né? A área, uma vez que eu escolhi a área já está lá numa posição e eu tenho que respeitar a posição que ela se encontra apontada. Então, se eu quiser escrever esse vetor df, ele tem df1, e1, df2, e2, df3, e3, que seria x, y, z, rho, θ, φ e assim por diante, em qualquer sistema de coordenadas. O dA seria dA1, E1, dA2, E2, dA3, E3. Como é que eu faria essa divisão? Né? Já que essa minha regrinha aqui da cadeia, que eu disse que dF, era dF por área vetor, depois a área aqui voltou, aqui virou vetor normal e aqui virou tensor, como é que eu faria isso nessa conta na prática? Vamos supor que eu tenho 3 componentes de força, 10 newtons, 5 newtons, 3 newtons, e 3 componentes de área. Como é que eu faria isso na prática? Então, eu colocaria o vetor como se fosse dividindo, só que eu faria todas as combinações possíveis, df1, da1, df1, da2, df1, da3, df2, da2, da1, da3, df3, da1, da2, da3. Então, montaria o tensor aqui, ó, df1, da1, que é o sigma 1, 1. df1, da2 é o sigma 1, 2, df1, da3, sigma 1, 3, df2, da1, sigma 2, 1, df2, da2, sigma 2, 2, df2, da3, sigma 2, 3, df3, da1, sigma 3, 1, df3, da2, sigma 3, 2, df3, da3, sigma 3, 3. Então, se eu falasse assim, poxa vida, eu não fiz análise microscópica no FEG, mas eu sei que tem 3 componentes de força, são 3 direções, com as áreas respectivas e 3 componentes de força. Como é que eu montaria o tensor? Eu faria todas as divisões possíveis, entendeu? Vamos supor que existisse essa condição de eu saber as forças e saber as áreas sem ter feito análise microscópica. Vamos supor que houvesse essa possibilidade. Então, eu faria essa conta aqui, tá? Mesmo porque no experimento de uma análise de tensão microscópica, se você conseguisse saber as direções das forças e os seus módulos e as direções das áreas, né,
mesmo que fosse pelo experimento de medida, você também já montaria essa matriz, fazendo essa conta aqui para aquele ponto. Aí aqui eu faço a representação matemática dizendo o seguinte, que df são 3 componentes, em direções E1, E2, E3, por isso que eu monto o vetor df1, E1, df2, E2, E3. O dA são o inverso de 3 componentes, nas mesmas direções da força, por isso que eu monto 1 sobre dA1, 1 sobre dA2, dA3. Fazendo a conjugação desses dois termos, né, df e dA fica assim, ó. Então, essa componente aqui, que são as direções, vai combinar com as 3 daqui. E essas 3 aqui vai combinar com essas 3. Então, essa combinação dá 3 por 3 dá 9. E para cada posição dessa matriz aqui, fica associada 2 direções ao mesmo tempo. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Então, um tensor, cada componente tem 2 direções associadas, que é uma direção da força aplicada e da área sobre a qual foi aplicada. Certo? Então, aí morreu essa ideia de tensor, né? Quer dizer, fechou, está completo. Né? Aí, opa, terminou aqui. Aí eu vou só escrever aqui a matriz final, né? Que é o que eu vou fazer na próxima aula 4/5, agora vem a 5/5, né? Então, gente, essa aula aqui, ela ainda não fechou os assuntos, né? Porque ela é uma aula muito extensa. Então, na próxima aula, a gente faz as conclusões finais, tá? Sobre as análises que a gente teve. Então, agora eu estou pensando aqui nesse novo. Vamos lá. Bom, aí eu estou montando a matriz, estou fazendo todas as continhas aqui. Sabe por que eu faço isso? Porque às vezes você vai pegar um livro onde ele tem essas relações lá. E se eu não fizer em sala de aula, você vai pegar aquilo lá e não vai falar, poxa, de onde veio isso aqui, cara? Estou interessado em outra coisa e eu não estou entendendo o que esse autor está escrevendo. Então é bom você ter essa cultura, né, de escrever as coisas de diferentes formas. Vamos ver se mais para frente eu fecho alguma coisa aqui. Porque isso já é a última parte da aula de hoje. Vai ficar para a semana que vem o restante. Porque essa aula, ela envolveu... aqui eu estou terminando o problema das tensões. Deixa eu só ver como é que eu estou fazendo aqui para frente. Aqui eu estou juntando tudo que já foi dito, né? É isso. Aí eu vou entrar no assunto das tensões principais. Deixa eu só ficar no cantinho aqui que eu já explico. Bom, eu sentei no cantinho aqui, dá para explicar. Então, gente, aí vem a questão das tensões principais, que é algo muito importante. Veja só. Quando eu fiz o meu experimento ou a minha análise de tensão no meu corpo, eu orientei de forma qualquer, eu não tinha ideia do que estava acontecendo no material, eu estabeleci um sistema de coordenadas local, um global e depois um local, fiz a minha análise de tensão, sabia as forças do carregamento que eu apliquei, sabia as regiões que eu apliquei, dividi lá pelas áreas, calculei o tensor das tensões, certo? Mas aí eu descobri o seguinte, poxa vida, existia uma outra maneira de eu ter feito essa mesma análise, muito mais simples, se eu soubesse a orientação na qual essas forças estavam dentro do material. Por quê? Uma coisa é o carregamento externo de uma suposta máquina tracionando, comprimindo, cisalhando. Outra coisa é o que ficou registrado dentro do material internamente. Então, pode ter sido que internamente a orientação obtida pelas forças
não seja a mesma externa. E internamente, né, como está no desenho aqui, ó, eu imaginava aqui uma situação nessa orientação aqui, com esse cubo aqui orientado nessa direção, e eu descobri que lá dentro do corpo a orientação era outra. Né? Então, as minhas contas ficariam muito cheias de números, complicadas até, né? Mas se eu tivesse percebido que dentro do material a coisa aconteceu numa orientação totalmente diferente, as minhas contas seriam muito mais simples, não seriam matrizes, seriam só multiplicações e divisões. Né? Mas isso eu só descobri depois. Tá? Então, o que eu faço com isso? Com essa ideia de que dentro do material, no carregamento aplicado externamente, ele tinha uma orientação, dentro do material ele teve outra. Então, eu vou procurar dentro do material qual é a orientação eficiente. O que é essa orientação eficiente? É aquela orientação que vai produzir diretamente o meu fenômeno. Qual que é o meu fenômeno de interesse? Escoamento? Ruptura? Né? Enfim, mudança de fase, uma tensão que alterou uma fase lá dentro. Então, aquela direção eficiente, ela vai estar orientada ou nas direções que a gente chama de principais, onde só existe tensão normal, ou numa direção perpendicular a ela, onde só existe tensões tangenciais. Então, nessa relação aqui, eu tenho o vetor tensão, a matriz, que é o tensor das tensões, que é essa matriz toda aqui, ou essa daqui de baixo, como queira, multiplicado pelo vetor normal naquele ponto escolhido para ser estudado. Então, eu tenho uma coisa que é muito geral, eu aplico uma específica direção que é a de interesse, multiplico essa coisa geral, que é um tensor, por uma direção específica e obtenho a força, né, por área ou vetor tensão naquela posição lá. Aí eu descubro que existem tensões orientadas em direções principais. Aí essas direções principais, elas vão dar eficiência para o meu resultado final, que seria o escoamento, a fratura, a direção do plano cristalino mais fraco ou mais forte, e assim por diante, a direção de plastificação, todos os fenômenos que eu tenho a ser associados no interior do material. Então é isso que vai acontecer, né, se eu conseguir mudar a minha orientação para essa nova configuração. Aí eu falo assim, poxa, professor, você pode falar assim, poxa, professor, eu já tenho a minha matriz aqui na orientação do meu experimento como eu tinha imaginado. Eu não tinha imaginado essa direção principal. Como é que eu faço? Aí eu falo para você assim, bom, tudo bem. Você pode fazer uma conta onde você diagonaliza essa matriz. Diagonaliza é pegar esses números, transforma nesses números diagonais aqui, certo? Então, essa mesma matriz, por uma operação matemática, ela é diagonalizável, fica só valendo os elementos da diagonal, que corresponde àquela orientação que o seu corpo acabou tendo no final das contas no interior, certo? Então, você tanto pode fazer a observação específica da situação, olhando para dentro do material e vendo que a orientação dentro do material é diferente daquela que você estabeleceu fora. Você pode fazer isso por experimento, como você pode fazer isso por matemática. Tá certo? Aí a relação de tensão cisalhante e tensão normal é dessa forma aqui, né? Vetor tensão, a parte normal com parte cisalhante. Aqui faltou o quadrado, gente. Desculpa aí, faltou um quadrado aqui. Então aqui é quadrado e aqui um quadrado, tá? Então aí eu já estou terminando a aula. Aí eu peguei o apagador para explicar o que era a direção principal, né? No corpo. E o que acontece quando eu escolho outras direções, que não são aquelas principais? Aí eu tenho um problema que eu chamo de matriz cheia e matriz diagonal. Matriz cheia é aquela matriz lá de cima, lá de trás, onde todos os números estão presentes, e a diagonal só vai estar presente, os elementos da diagonal. Aí a gente tem um círculo de Moore, que eu acho que eu ainda vou falar isso depois, eu não sei se é nessa... eu acho que aqui é a 5 dos 5 mas deve ser na próxima. Onde eu através de uma medida única,
eu posso determinar todas as orientações possíveis, todas as tensões possíveis na minha orientação lá. Eu estou pegando a apostila, né? Mostrando que eu tenho 2 cubos ali com posições orientadas diferentes, que é aquilo que eu desenhei ali no quadro. Vamos ver aqui. Aí eu vou explicar um caso bem simples para você entender na prática tudo isso que foi falado de forma matemática. Deixa eu já coloco lá. Peraí, deixa eu ir para frente. Vamos pegar um caso bem simplesinho, né? Como exemplo para a gente entender essa questão da tensão normal, tensão tangencial. E essa questão das tensões principais. Deixa eu só chegar no final. Vamos ver. Acho que é melhor eu pegar o quadro quando eu estava aqui atrás. Aí. Bom, então é o seguinte, pessoal. Vamos supor que você tem essa peça, que ela tem um canto retangular aqui, e ela tem essa curva aqui embaixo. Aí você está puxando ela por aqui e puxando ela por aqui por baixo. Tá certo? Quando você fizer isso, as forças elas vão ter que seguir a geometria que está no corpo, porque as forças se transmitem como se fossem linhas, né? Obedecendo à geometria do corpo. Então, essas linhas daqui, dessas forças, 1, 2, 3, 4, elas têm que se comunicar com essas linhas 1, 2, 3, 4 aqui de baixo. Então, eu vou ligando 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Então, forma um campo de forças aqui com essas linhas. Aí eu falo assim, poxa vida, a minha orientação aqui diz assim, ó, vertical, horizontal, eu coloco aqui o meu elemento aqui para analisar esse ponto aqui. Como seria a matriz nesse ponto aqui? Bom, se eu olhar só para esse lado aqui, né, não perceber que as forças estão mudando de direção, eu teria a força na direção 1, 1. Né? Eu chamaria essa direção E1 aqui, como eu chamei, a força F1, 1. Então, tudo bem, o elemento da matriz seria aqui. Se eu olhasse aqui, ó, aqui para baixo, né, então direção horizontal, 1, 1. Direção vertical, 2, 2. Então, aqui para baixo, né, esse seria 2, 2. Mas se eu olhasse no meio, né, qual é a orientação que seria interessante aqui? Então, veja só, se eu levasse esse retângulo aqui paralelo aqui, as minhas linhas de força estariam cortando por dentro do retângulo. Certo? Do retângulo não, como é que eu chamo? Desse quadradinho aqui, que é um cubo, né? Como se fosse um microcubo. Que é aquele elementozinho que está ali, ó, no sistema de coordenadas. Então, bom, eu levaria ele aqui para essa posição e depois desceria na vertical sem orientar nada, sem mover o sistema local, ou seja, sem mexer na posição desse meu cubo pequeno de orientação. Então, viria aqui, depois desceria aqui para baixo. Quando ele chegasse aqui nessa posição, se ele tiver atravessado pelas linhas, passando assim meio cortando diagonal, a minha matriz seria cheia. Mas se eu girasse ele um pouquinho, de tal forma que ele se orientasse da mesma forma como ele se orientou aqui, ó, certo? E aqui embaixo, aqui ele se orientou apenas na direção horizontal, direção 1, aqui apenas na direção vertical. Mas aqui no meio estaria as duas direções. Então, se eu girasse ele um pouquinho, para ele se orientar conforme as linhas estão atravessando, eu teria uma matriz diagonal, certo? Então, é isso que eu estou falando aqui. Como é que, na prática, você visualizaria essas tensões de uma matriz diagonal chamada direções principais. No caso de um corpo retangular, né, as duas coisas seriam equivalentes. Por quê? Porque as direções principais de um corpo retangular, carregado biaxialmente com forças na direção horizontal e vertical, né, estariam sendo descritas da mesma forma para um sistema global e um sistema local. Então, não haveria
vamos dizer, vantagem, né? Porque o corpo seu já está orientado, as suas forças estão orientadas conforme a direção do corpo. Então, esse sistema aqui não precisa de simplificação, certo? Porque ele já está nas direções principais do corpo e assim por diante. Né? A não ser que as direções principais do corpo fosse essa e as da força fosse meio inclinada. Aí sim. Aí cairia como se fosse nesse caso aqui. Né? Mas como tá, não está assim, a situação é simples. Se tivesse inclinado ou o corpo ou as linhas de força, aí a situação seria complicada como essa daqui. Então, nessa situação mais complicada, eu ainda consigo reduzir o problema para a matriz diagonais, né, orientando exatamente esse elemento de volume conforme as linhas de força. E aí a conclusão dessa aula é que é o seguinte: se as linhas de forças vão andando conforme a geometria do corpo, no caso curva, que ela se curvou, né, se tivesse um buraco, um orifício no meio do corpo, ela contornaria o orifício. Se tivesse um defeito, um encrustamento de outro material, ela também contornaria o encrustamento. Então, essas linhas de força, na verdade, ela é montada pelo conjunto dessas tensões principais ponto a ponto. Essa é a conclusão. Né? O conjunto de todas as possíveis tensões principais ponto a ponto determina linhas de força e vice-versa. As linhas de força determinam o conjunto das tensões principais e o conjunto das tensões principais determina as linhas de força. Tá certo? Então, gente, aqui essa aula termina aqui, né? Tem mais aqui nas atividades aqui, tem mais campo de tensão, tem mais 3, que eu chamo de sexta aula, né? Porque é um assunto extenso, vocês podem ver que eu até troquei de camisa, né? Que foi numa outra semana. Aí é onde eu continuo na semana que vem, tá bom? Espero que eu tenha sido claro. Como essa aula tem muito conceito, aí a gente vai tirando alguns exemplos práticos dos conceitos, né? Talvez na aula que vem, eu não lembro, né? Tem mais 6, 7 e 8. Aí a gente pega situações práticas também que possam ser de interesse. Aí aqui para frente, tem a aula 5, que foi vista hoje, a aula 6, na semana que vem, aula 7, aula 8. Eu acertei os números com aula 8, com o 8 aqui, sabe? Deixei acertadinho, porque estava escrito 7, aqui estava 8. Acertei a numeração. Eu acho que em algum desses coisas aqui eu faço uma análise, né? E vou prolongando o assunto. Então aqui já tem um formulário para vocês e tem um PowerPoint sobre discordâncias, tensões em discordâncias. Então, nessas tensões e discordâncias, que é uma matéria bem que você vê lá desde CM, tanto CM da graduação, como materiais metálicos e depois o CM da pós, vocês podem pegar exemplos específicos, né, para calcular esse tensor das tensões em situações bem práticas, tá? E ter aí uma ideia de como funciona isso aí. Eu não sei se eu coloquei os formulários de transformação de tensão, deixa eu ver aqui, formulários Google. É isso aqui. Então, nesse formulário, as últimas 2 questões é uma aplicação desse campo de discordâncias junto com esse campo de tensão deformação dessa aula. Então, vocês calculam o tensor de tensão analiticamente, com uma fórmula matemática, e analisam as discordâncias no material. Tá bom? Então, acho que por hoje está de bom tamanho, né? É muito material. Eu gostaria que vocês sempre estivessem na minha frente assistindo essas aulas, né? Essa foi a aula 5. Assiste a aula 6 e assim por diante. Vai assistindo de 3 em 3 aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, de 5 em 5. Né? Depois a gente vai ter deformação, elasticidade, plasticidade e fratura. Ok, pessoal? Beleza, professor. Muito obrigado. Espero que não esteja ficando dúvida. Se tiver ficando dúvida, eu deixo o restante aqui da aula para vocês fazerem perguntas, tá? Na verdade, só com relação ao último quadro que você apresentou ali. Não, mas isso, na verdade, até sei a resposta, mas,
por exemplo, ali foi aquela curvinha que você desenhou naquele elemento ali, naquele sólido, ela é meio hipotética, digamos assim, né? Porque se você tem uma tensão de um lado e do outro lá, ia gerar digamos, uma força resultante, e as linhas de tensão, o que eu quero me dizer? As linhas de tensão sempre vão ser, não sempre vão ser, mas elas serão em relação à resultante da força, né? Em relação É, ao normal que está sendo aplicado. Entre como é que é? A aplicação da força e a reação dela, né? Seja se ela tá. Mas é sempre em relação à força normal, né? ali no caso, eu simplifiquei a situação, porque ali eu teria que ter alguma forma de apoiar esse material, esse corpo, né, para poder eu tracionar de um lado e do outro, né? Então aí você teria, porque assim, quando a gente, na verdade, essa peça aqui, ela é como se fosse o corte, né, de uma placa, né, tensionada como se fosse essa placa do lado, onde ela tem um furo no meio. Você pode ver que tem força na vertical e força na horizontal. Então vamos pegar a mesma placa que está do lado ali e fazer um furo. E eu peguei o cantinho, entendeu? É que esse vazio aqui que dá a curva é como se fosse É como se fosse um furo. o quarto de um furo. Eu peguei um É furo e isso. dividi em quatro Sim. partes, entendeu? Tá Aí, legal, não. aí a situação é exatamente isso que você está falando aí, tá bom? Tranquilo, professor. Eu tô fazendo os exercícios. Já terminei da terceira. Tá bom. Aí você faz assim, qualquer dúvida, né, ou pergunta aqui no finalzinho da aula, né? Pode ser também no começo, né? Ou então manda para mim por e-mail, se você perguntar lá qualquer coisa. Aí se você estiver assistindo a aula, fala assim, ó, minuto tal, aula tal, e o senhor falou assim, o que que significa aquilo? Não entendi muito bem. Tá bom? Sim, beleza então, professor. Mas faça o seguinte, você tem o Alexandre aí, tem a menina saiu agora. Tentem explorar o máximo que vocês puderem em relação ao que interessa para vocês, tá bom? Eu acho que agora, Joga. entrando mais assim, agora nessa parte mais direta de análise de tensões, enfim, eu acho que vai ser mais pertinente para o trabalho em si, né, professor? Exato. Mais Eu prático, acho que digamos você é assim. um dos que vai aproveitar bem essa situação. Viu? Aí tem o Alexandre, tem um cara aí que é do mestrado que nunca apareceu, mas tudo bem, eu acho que agora não dá mais para acompanhar, acho que tem muita coisa. Mas então vão jogando aí para dentro do interesse de vocês e tragam as suas dúvidas. Fala assim, ó, professor, o meu experimento é esse, a minha análise é esse, o que, que o senhor me conta aqui a respeito e tal. Para não ficar um negócio assim, maçante, né? Porque esse curso ele já tem esse formato definido, né? Aí o que faltaria, no caso, seria pegar experimentos específicos de interesse do aluno e fazer no laboratório, né? Mas infelizmente a gente não está podendo fazer isso, tá? Mas tragam aí qualquer coisa que sejam assim, professor, meu interesse é esse, eu vou fazer esse tratamento térmico, eu vou fazer essa análise de tensão, eu vou fazer esse ensaio, entendeu? Tentem jogar o máximo que puder para você ter aquele ânimo de estudar, né, voltado para o que te interessa e fazendo a relação daqueles conceitos que falam assim, eu preciso aprender isso para poder fazer de bem feitinho o meu trabalho, tá bom? Ok, professor. Acho que tá produtivo aí. Acho que o trabalho do professor André também, acho que concordo com o João aí, que entrando agora nessa parte de tensões e deformações aí vai ser bem útil para nós. Tá ótimo, que bom. Mas contem mais sobre o que o João Paulo já contou bem o que ele vai fazer. Aí, como você também está junto com o André, conta para mim porque o que você pretende, porque aí fica mais fácil eu fazer um comentário em cima do que te interessa, entendeu? É bom Eu eu tô, sempre. ensaiando aços estruturais para fabricação de vasos de pressão, quanto à propagação de por fadiga e tenacidade da fratura. Um aço Sim. estrutural por
por manufatura convencional e outro por laminação controlada. Certo. Então não é a técnica que o João Paulo vai usar, aquela técnica do... Como é que é o nome da técnica do João Paulo? É Friction Surfacing, professor. Esse, não é Friction Surface, não. Os seus são os outros dois métodos diferentes, né? Isso. Eu é velocidade da fratura, né? Resistência do material à propagação de trinca. Ah, tá certo. Tá ótimo. Tá bom. Vasos de pressão, aí, tem esses exercícios clássicos que a gente faz, né? De trinca em vasos de pressão, aí quando for na questão de fratura, que é as últimas aulas, eu posso trazer exercícios aí para vocês poderem trabalhar um pouco com essa ideia também, para poder ficar mais voltado ao interesse, tá bom? É que aqui, nessa matéria, a gente acaba pegando todo tipo de aluno, né? Desde cerâmica, metais, polímeros, então a gente tem que dar uma coisa bem extensa e, ao mesmo tempo, tentar pegar o específico como exemplo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado. Vou parar aqui a gravação. Até semana que vem. Valeu, professor. Até semana que vem. Bom final de semana. Até mais. Tá bom. Até mais. E bom final de semana. Muito obrigado. Obrigado. A Adriana saiu e não voltou, né? Ela falou ali no chat que ela tinha que sair às 10 Ah, é? de um Ah, é? Eu compromisso. nem vi.